Hoje eu não disponho de muito tempo, meu Pai, mas prometo ser fiel naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não deixa ninguém sair daqui esta noite, ninguém, sem ser tocado pela Tua palavra. Espírito Santo, eu te dou as boas-vindas. Fale em cada coração. Amarra agora todo demônio que age nas mentes, impedindo o acesso da Tua palavra. Eu amarro agora. Eu tomo autoridade sobre esses espíritos agora. Eu digo, demônios, em nome de Jesus, estão amarrados agora. E saiam dessas mentes, porque essas mentes serão refrescadas com a fresca palavra de Deus. Espírito Santo, eu te dou as boas-vindas neste lugar. E declaro a minha inteira dependência de Ti. Preciso de Ti. E lá fora amarra todo espírito imundo. E que Satanás não tenha nenhum agir. Enquanto a Tua igreja estiver aqui reunida, nenhum mover de Satanás e dos seus demônios neste bairro e neste lugar. Falamos assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém. Eu gostaria da atenção de todos vocês. O que eu vou falar é de tão grande importância. Essa tarde o Espírito de Deus falou ao meu coração, me deu este tema: pensando como Deus pensa. Repitam comigo: pensando como Deus pensa. Pensando os pensamentos de Deus. Fale para um irmão que está do seu lado, diga para ele: precisamos pensar os pensamentos de Deus. Amém? E Deus colocou esse texto no meu coração. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, essa noite eu quero falar sobre este tema. Esse tema tão importante. Talvez vocês não saibam que a sua vida é resultado dos seus pensamentos. Você vai ver que a pessoa que só pensa coisas ruins, ela só experimenta coisas ruins. Você também vai ver que as pessoas que pensam coisas boas, experimentam só coisas boas. Porque a nossa vida está diretamente ligada ao que pensamos. Provérbios 23:7 está escrito assim. Salomão deixou escrito dizendo: como o homem pensa na sua alma, assim ele o é. Você é o que você pensa. E o que você tem pensado ultimamente? Como que você tem gastado os seus pensamentos? E aqui o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, está nos dando um conselho. Ele está dizendo: não permitam que o mundo ao redor os force a se encaixarem nos seus moldes, mas deixe que Deus os recrie de maneira que o estado mental de vocês sejam completamente transformados. Assim vocês demonstrarão na prática que a vontade de Deus é boa, aceitável e perfeita. O sistema que nós vivemos é um sistema do governo de Satanás. O diabo está por trás deste governo, está por trás de todas as dificuldades. Essa noite Deus quer realinhar os nossos pensamentos. Deus, quando criou o homem, Deus alinhou o pensamento do homem com o pensamento dele. O homem começou a pensar como Deus pensa. E eu pergunto para os senhores, será que o Adão pensava em doença? Será que enquanto Adão estava em comunhão com Deus, ele pensava em doença? Lógico que não. Quando Adão estava em comunhão com Deus, ele pensava em derrota? É lógico que não. Quando Adão estava em comunhão com Deus, ele pensava em fracasso? É lógico que não. Quando Adão estava em comunhão com Deus, o pensamento dele estava alinhado aos pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus são altos, são grandes, são maravilhosos. Só que Satanás, através do sistema deste mundo corrupto, ele tenta nos forçar, ele tenta nos moldar aos padrões deste mundo. Mas Deus está dizendo: não deixe que Satanás amolde vocês. Não deixe que o diabo padronize vocês como ele padroniza o mundo. Porque vocês não são do mundo, vocês pertencem a mim. Vocês não pertencem a Satanás. Alguém aqui pertence a Deus? E Deus, essa noite, Ele quer realinhar nossos pensamentos ao dele. Você já pensou nisso? Alinhar o teu pensamento ao pensamento de Deus. Será que Deus pensa em fracasso? Deus pensa em derrota? Sim ou não? E
Deus quer alinhar, realinhar nossos pensamentos aos pensamentos dele. Nós somos o que pensamos. Você tem o que você pensa. Você tem o que você fala. Porque, entenda bem uma coisa. Tudo na nossa vida, primeiro nós pensamos, depois nós falamos e depois nós fazemos. Primeiro a gente pensa, depois a gente fala e depois a gente faz. Todo pensamento vai virar uma palavra e toda palavra vai virar uma atitude. Vocês entenderam isso? Guardem isso. Todo pensamento vai gerar uma palavra e toda palavra vai gerar uma atitude. Por isso que tudo que Deus pensa vira palavra. A palavra de Deus, esses versículos que aqui estão escritos, são os pensamentos de Deus para nós. Aleluias! E Deus deseja que nós venhamos alinhar os nossos pensamentos ao dele. Isto porque os nossos pensamentos estão ligados direto com a nossa vida cotidiana e com a nossa vida futura. Os nossos pensamentos estão ligados à nossa vida presente e à nossa vida futura. Vocês entenderam isso? As nossas ações, decisões, conquistas dependem diretamente de como ocupamos os nossos pensamentos. Eu vou repetir. As nossas ações, decisões e conquistas dependem diretamente de como ocupamos os nossos pensamentos dia após dia. Amém? Como assim, pastor? Eu vou explicar do modo prático. Olhe bem. Conforme você vai pensando, a sua vida vai acompanhando os seus pensamentos. Você pensou, sua vida acompanha os seus pensamentos. E é importante nós aprendermos isso. Aonde a mente vai, o homem acompanha. Por exemplo, você não pode ser bem-sucedido só pensando em derrotas. Já pensou? Você sai para ver um emprego e já sai de casa dizendo assim: mulher, não vai dar certo. Mulher, eu não vou ser fechado. Eu não vou conseguir esse emprego. Esse emprego não é para mim. Esse emprego é isso. Esse emprego é aquilo. Tem muita gente lá. Vai ter muita gente. Essa pessoa vai chegar lá e vai ser empregada. Mas o pior é que é o retrato de muita gente. Você não pode ser bem-sucedido. Você não pode ter conquistas tendo pensamentos de derrotas. Quantos aqui desejam ter a vida bem-sucedida que Cristo trouxe para você? Levante a mão e diz assim: eu quero ter a vida bem-sucedida que Cristo trouxe para mim. Aleluia. Só que tem muitos de vocês aqui que querem a vitória, mas vivem pensando na derrota. Querem a felicidade, mas não largam os pensamentos de fracassos, de derrotas e de decepções. Então Deus esta noite está te convidando a alinhar os seus pensamentos com o dele. Deus jamais pensou em derrota, porque ele é campeão dos campeões. Ele nunca vai perder, nunca perdeu e nunca perderá uma só batalha, porque ele é chamado de general de guerra. Aleluia. E sempre foi do propósito de Deus que a sua igreja tivesse a sua mente, os seus filhos tivessem a sua mente. Eu nunca vou ter nada na minha vida. Eu nunca vou ter nada na minha vida se eu não aprender a pensar e falar e agir conforme os pensamentos de Deus. Amém? Muitas vezes tomamos as decisões de fazer algumas coisas, de fazer algumas mudanças na nossa vida. Tomamos algumas decisões, mas basta a situação ficar difícil, nós repensamos e não tomamos as decisões corretas e ficamos na defensiva. Existem coisas que precisamos tomar decisões. O Davi foi um campeão. Vocês sabiam que Davi foi o maior campeão que a Bíblia já pôde contar? O Davi foi o maior guerreiro da história. O Davi foi o rei que mais venceu guerras. Mas por que o Davi foi tudo isso? Vamos ver por que Davi foi tudo isso? E vocês hoje vão aprender isso. Abre a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos 139, versículo 17. Olha a declaração de Davi nesse Salmo 139, versículo 17. Talvez vocês não sabiam disso e hoje estão aprendendo. Ele diz assim: ó Deus, ele está orando, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Aleluia. Quão preciosos são para mim os seus pensamentos. Pastor, mas como é que eu vou saber os pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus estão na sua mão, é a palavra dele. Eu disse que todo pensamento vira palavra e toda palavra vira atitude. Davi disse: quão preciosos são para mim os teus pensamentos. Escutem, se a palavra de Deus não é preciosa para você, é porque os pensamentos de Deus não são preciosos.
O que Deus fala não é precioso para você? O que Deus pensa não é precioso para você? Escute, eu estou mais interessado no que Deus pensa sobre mim do que até o que eu penso sobre mim. Porque o que Deus pensa sobre mim ultrapassa o meu entendimento e vai além do meu conhecimento, porque o que Deus pensa para mim é algo muito maior que eu não consigo atingir. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são superiores do que os nossos. Sim ou não? Quantas pessoas nunca pararam para pensar de que a Bíblia são os pensamentos de Deus? A Bíblia é o que Deus pensa sobre nós. É o que Deus pensa sobre a minha família. É o que Deus pensa sobre a minha vida econômica. A Bíblia é o que Deus pensa sobre os meus filhos. A Bíblia é o que Deus pensa sobre a minha casa, sobre o meu ministério. A Bíblia é os pensamentos de Deus sobre tudo que diz respeito à minha vida agora, no futuro e também na eternidade. Por isso Davi disse: os seus pensamentos são para mim preciosíssimo. Talvez hoje você vai sair daqui pensando dessa mesma forma. Os pensamentos de Deus são preciosos. Por exemplo, pode ser exigido de uma criança que ela aja como um adulto? Pode chegar para a criança e dizer assim: você tem que agir como um adulto. Por que uma criança não pode agir como um adulto? Porque ela tem a mente de uma criança. Então ela age como criança. Então ela não pode ser cobrada como um adulto. Ela tem que ser cobrada como uma criança. Porque a criança tem mentalidade de criança. Mas o que acontece quando a criança vai crescendo? O que acontece quando a criança vai crescendo? A sua mentalidade vai sendo transformada. Você vê que as meninazinhas, até uma certa idade, bonequinha, casinha, comidinha. Aí depois já começa a mentalidade a crescer, já não quer mais casinha, já não quer mais comidinha, já não quer mais bonequinha, aí já quer celular, já quer computador. Por quê? Porque a mentalidade da criança vai crescendo, vai crescendo. Aí aquela criança que já não pensava mais, até aquela idade pensava só em algumas coisinhas, agora ela começa a crescer e começa a ser transformada. Ela começa a ser transformada. A sua mentalidade vai se tornando uma mentalidade de adulto. O que acontece com a mente dessa criança? Ela passou por uma transformação. Ela pensava de um jeito e agia do jeito que pensava. Depois ela foi crescendo, ela pensava de outro jeito e agia de outro jeito. Depois ela foi crescendo, se tornando adulta. Então agora ela deixou as coisas de criança e está agindo como uma pessoa adulta. Assim tem que ser o cristão. O cristão, ele vem para a igreja com um tipo de mentalidade. Ele pensa uma coisa. Ele pensa que Deus, assim que eu cheguei na igreja, há 24 anos atrás, eu pensava que eu estava aqui, Deus estava a centésimos milhões de quilômetros de distância longe de mim, que eu nem conseguia alcançá-lo. Hoje, depois de 24 anos, a minha mentalidade cresceu, e aí eu amadureci na fé, eu estou adulto na fé, então eu sei que quando eu estou orando, Deus está bem próximo de mim. Amém, gente? Quem aqui tinha esse pensamento assim que entrou na igreja, que Deus estava tão longe, que você não podia alcançar? Nós éramos assim, mas a nossa mente foi amadurecendo. Então entenda bem, quando você chegou na igreja, você pensava algo sobre Deus, pensava algo sobre a igreja, algo sobre os irmãos, algo sobre o diabo, algo sobre o inferno, algo sobre todas as situações. Mas aí você começa a crescer na igreja, você começa a ouvir uma palavra hoje, ouve uma palavra amanhã, você começa a desenvolver a sua mente, você começa a crescer, passa da fase de criança a fase de adolescência, mas depois da fase de adolescência você vai à fase adulta e você começa a pensar como um adulto na fé. Então tudo muda, forma de pensar, forma de falar e forma de agir. Quem está me entendendo? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então vai entendendo aí que daqui a pouco chega. Então o que Deus está dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Deus está nos convidando a uma transformação pela renovação da mente, da forma de pensar. Como o nosso irmão Rafael estava dizendo aqui, quando ele chegou aqui, ele tinha um tipo de pensamento e um tipo de atitude. Mas ele começou a crescer, e ele começou a pensar diferente, e agir diferente. E o que estava na vida dele, diferente, começou a ser transformado para coisas maiores e para a grandeza e glória do nome de Deus. Por quê? Porque ele foi crescendo. Ele foi crescendo. E nós precisamos crescer e crescer todos os dias. Renovação da mente. A nossa mente é uma coisa espetacular e nós precisamos entender essas verdades. Amém, gente? Não permitam que o mundo ao redor os force a se encaixar aos seus moldes.
Mas deixe que Deus os recrie de maneira que o estado mental de vocês seja completamente transformado. Assim vocês demonstrarão na prática que a vontade de Deus é boa, aceitável, ela é perfeita. Amém? Mas o grande obstáculo na vida das pessoas está na forma que elas pensam. Deixa eu te perguntar, como é que você pensa sobre você? Você já olhou para você e pensou algo sobre você? Como é que você se vê? Se alguém perguntar assim, como que é você? Será que você sabe dizer quem é você? Olha, eu sou feliz, eu sou fulano de tal, meu nome é tal, eu moro em tal lugar, eu sou casado, eu sou solteiro, eu sou viúva, eu sou bonito, eu sou feio, eu sou bem sucedido, eu sou miserável, eu sou... Como é que você descreveria você? O que passa na sua cabeça sobre a sua vida? O que você tem na sua mente? Porque o que você tem na sua mente é o que você vai ter no seu dia a dia. Quem está entendendo isso? O que você tem na sua mente é o que você vai ter no seu dia a dia. Se você estiver pensando que amanhã o seu dia vai ser difícil, eu já sei, tem pessoas que acordam e abrem a boca porque está na cabeça, está na mente. Ela acorda de manhã e diz assim, eu já sei, nem tomou café, nem orou, não fez nada, e a pessoa já abre a boca e diz assim, eu já sei que o meu dia hoje vai ser terrível, eu já sei que o meu dia hoje vai ser só de chateações. Então a pessoa abre a boca, e o dia que podia ser um dia abençoado, vai ser um dia exatamente como ela planejou com a boca. Ela falou, e Satanás vai pegar aquelas palavras e vai tornar o dia dela exatamente ou pior do que o que ela descreveu. A nossa vida segue os nossos pensamentos. Quantas pessoas estão aqui, até desejam a vitória, mas a boca só confessa a derrota. Quantas pessoas estão aqui, elas olham para a sua real situação. O marido não quer nada com Deus, a mulher também não quer nada com Deus, os filhos não querem nada com Deus. Aí o diabo, olha para mim, o diabo que está ao nosso derredor, vê que você está naquela situação, e o diabo se aproveita dessa situação. Ele vê que você está totalmente longe dos pensamentos de Deus, você não usa os pensamentos de Deus. Olha para mim, olha como nós devemos viver a nossa vida diária. Olha a vontade de Deus. Você acordou de manhã, você tem que fazer assim, despejar a palavra de Deus na sua mente. Despejar. E despeja a palavra de Deus na sua mente. Eu vou pensar como Deus está pensando. E você ocupa a sua mente com os pensamentos de Deus. E o que vai acontecer? O diabo vai vir com os pensamentos dele, mas os pensamentos de Deus vão estar lá para livrar você. Quem já escutou esse ditado? Mente vazia é o quê? Pergunta vizinho do teu lado aí. Oficina do diabo ou templo do Espírito Santo? O diabo vê que a sua mente está vazia e ele então faz o quê? Ele começa a jogar pensamentos. Já viu que você acorda de manhã, você acorda bem, mas quando é 9 horas da manhã, você já começa a se sentir totalmente o contrário. O diabo começa a injetar pensamentos na sua vida dizendo, olha, o seu dia vai ser difícil, você não vai conseguir nada, aquela vitória que você precisa não vai chegar, Deus não está contigo, você está derrotado, você está fracassado, é isso vai acontecer, aquilo que vai acontecer. E o diabo começa a encher tua mente de pensamentos, ele começa a enxertar pensamentos na tua mente. Se a tua mente estiver vazia, mas se ela estiver com a palavra de Deus, a palavra de Deus vai abortar os pensamentos do diabo, porque a palavra de Deus é um fogo que consome. Esse tem sido um grande obstáculo, a forma de pensar. Presta atenção, enquanto você pensar só em fracasso, Deus não pode te dar a vitória. Mas por que, pastor? Porque você não está alinhado com os pensamentos de Deus. Por que você acha que Deus não pode salvar seu marido? Deus é fraco o suficiente para isso? É tão fraco? Pode ou não pode? E por que você pensa que não? Quem colocou esse pensamento negativo na sua cabeça? Aí o pensamento vem para a cabeça. O diabo joga, Ele fala assim, não sei se acertou, porque ele não lê pensamento. E ele vai jogar outro. Errei. E ele só vai parar de lançar aquele pensamento quando a boca da pessoa confessar. Ou confessar os pensamentos de Deus, ou confessar o pensamento que ele está dizendo. Ou uma coisa ou outra vai ter que sair da sua boca. Ou o pensamento de Deus, ou o pensamento do diabo. E eu pergunto, o que tem saído da sua boca? Os pensamentos de Deus ou os pensamentos do diabo? Se é os pensamentos do diabo, a sua vida tem sido realmente um inferno. Mas se é os pensamentos de Deus, a sua vida tem sido um jardim do Éden. Aleluia! E como é que o diabo sabe, pastor, que os pensamentos dele entraram em mim? Ele fica na escolta. Por exemplo, ele jogou o pensamento, seu filho não tem jeito.
seu filho não tem jeito, para ele não tem jeito, para ele não tem jeito. E ele sabe quando a pessoa abre a boca e diz assim: quer saber? Meu filho é um caso sem jeito. Ele diz assim: consegui. E depois desse passo ele vai lançar outros pensamentos. Ele vai lançar outros pensamentos. Esse pensamento que entrou vai começar a crescer, a crescer, a crescer. Vai gerar o medo na sua vida. E quanto mais o medo é gerado, o medo começa a se agigantar. E você começa a se encolher. E daqui a pouco você é um crente da igreja esmagado. Um crente que não vê vitória. Um crente que não vê Deus na sua vida. Um crente que não pode ver a glória de Deus na sua vida. Por quê? Porque os teus pensamentos não estão alinhados com a sua palavra, mas estão alinhados com Satanás. O que você pensa é o que você tem. Amém? Por que o que nós pensamos é tão importante? Já pararam para pensar? Por que o que nós pensamos é tão importante? Porque o que nós pensamos hoje vai virar uma palavra amanhã. E essa palavra depois vai virar uma atitude. E essa atitude vai trazer uma consequência. Amém? E por que a nossa palavra tem tanto poder? Hein, gente? Por que a nossa palavra tem tanto poder? Ou nós damos a vida, ou nós damos a morte. Não é o que a Bíblia diz? Com a sua boca você mata, você dá vida. Se o marido chegar para a esposa, ou vice-versa, e chegar para o marido e dizer assim: eu não confio mais em você. Esse pensamento é do diabo. O pensamento de Deus é esse: eu perdoei ela, eu perdoei ele, e certamente ele está com Deus e vai ser abençoado e vai ser fiel a mim o resto da vida. Mas os pensamentos do diabo são sempre para destruição. São sempre para denigrir, são sempre para amarrar, são sempre para deprimir as pessoas. Quantos cristãos estão vivendo uma vida deprimida, amarrada, porque eles estão alinhados seus pensamentos nos pensamentos do diabo? Mas essa noite eu tenho uma boa notícia para quem está aqui essa noite. O Espírito de Deus me deu autoridade essa noite para quebrar essas obras do diabo na mente dos crentes, para que o Espírito de Deus comece a colocar os pensamentos dele na sua vida e que a palavra dele comece a se cumprir. Aleluia. E a pessoa começa a confessar, e a vida dela começa só de fracassos, só de derrotas. E Deus manda que renovemos a nossa mente. Esse é um grande obstáculo. Muitas pessoas ao longo de anos têm tido a sua maneira errada de pensar, bloqueando as suas ações rumo ao futuro de sucesso e de conquistas. E passam a vida toda sem servir ou sem desfrutar a vida abundante que Cristo veio trazer para ela. A grande esmagadora multidão que tem se acomodado com a mesmice, com a rotina de anos e anos, sem nunca ver o novo de Deus na sua vida. Mas Deus é Deus de coisas novas. E por isso, irmãos, a mesmice e a rotina não fazem parte dos pensamentos de Deus. A mesmice e a rotina não fazem parte dos pensamentos de Deus. Vocês sabiam disso? Repita comigo: a mesmice e a rotina não fazem parte dos pensamentos de Deus. Então vamos para a Bíblia e vamos verificar se é verdade. Abra sua Bíblia. Isaías 43, verso 18 e 19. Vamos ver o que está escrito. Não lembreis das coisas passadas, e nem considereis antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que farei uma coisa nova. O nosso Deus é Deus de coisas novas. O diabo é o Deus deste mundo, com letra minúscula, e ele é o Deus da mesmice. Ele gosta de repetir tudo na vida das pessoas. O mesmo fracasso, a mesma decepção, a mesma derrota. Já perceberam? Que quando a pessoa é infeliz, quando o diabo está no controle da vida dela, a pessoa é infeliz com o namorado, é infeliz com o segundo, é infeliz com o terceiro, porque o diabo é o Deus da mesmice. Mas o Deus que eu estou falando aqui essa noite é o Deus de coisas novas. É o Deus que quer pegar a sua vida e fazer coisas novas. Deus quer pegar esse emprego que você tem, que ganha uma mixaria, e quer abençoar a sua vida para você ganhar coisas grandes e novas, para o nome dele ser glorificado. Deus quer pegar seus filhos, quer pegar sua esposa, quer pegar seu marido e fazer coisas novas, se você acreditar. Porque o Deus da mesmice é Satanás. O nosso Deus é Deus de coisas novas. Só quem acredita que Deus é Deus de coisas novas. E ele está dizendo para você: se você alinhar os teus pensamentos com os meus, eu vou fazer nova na sua vida todas as coisas. Tanto é que o diabo é o Deus desse mundo e da mesmice,
que ele vem de gerações, como temos falado às sextas-feiras. Ele coloca o câncer no avô, o avô, ele mata o avô, depois entra no filho, do filho ele entra no neto, e assim ele vai matando as pessoas com a mesma sequência de enfermidades, porque ele é o cidadão da mesmice. Mas Deus é o Deus de coisas novas. Ele te abençoou com a bênção hoje, amanhã ele tem uma maior para você. E ele te abençoou com a maior amanhã, ele tem outra maior do que essa maior que ele te deu hoje. E se você crê, essa maior do que a maior do que a maior vai ser menor com a outra que ele vai te dar, porque Deus não sabe fazer nada igual, ele faz tudo novo. Há uma esmagadora multidão, irmãos, que estão sofrendo porque não entendem isso. Olha bem, estamos chegando a mais o final de um ano. Estamos ou não estamos? Mais o final de um ano. Aleluia. E o início deste novo ano que está por vir é de urgência que os nossos pensamentos sejam realinhados com os pensamentos de Deus. Com certeza, são pensamentos inovadores, grandiosos para as nossas vidas. Pensar como Deus pensa é pensar num nível maior e de excelência. Pensar como Deus pensa é pensar em coisas grandes. Amém? Aleluia. Veja o que Deus disse ao seu povo através do profeta Isaías. Isaías 55, versículo 8 e 9 diz assim: aqui o povo estava pensando de forma carnal e mesquinha. Não havia pensamentos que apresentassem Deus na sua grandeza e magnitude. Por isso Deus vem e diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Sim ou não? Quer ver? Deixa eu só dar uma luz aqui nisso que eu estou dizendo. O Abraão estava doido para ser pai, sim ou não? Ele queria quantos filhos? Umzinho. Deus chama Abraão: Abraão, sai da tenda. Ele sai da tenda. Vem cá, Abraão. Pois não, Senhor. Dá uma olhadinha para o céu, Abraão. Senhor, tô vendo. O céu tá bacana, bonito. O céu na Mesopotâmia é uma coisa tremenda. São estrelas incontáveis. O céu aqui, você olha assim, parece que tem pouquinho estrela, mas é por causa da luminosidade da terra, da nossa cidade. Lá as cidades são escuras, são muito escuras. Então aparece a grandeza das estrelas, muitas estrelas, milhares e milhares, assim, pontinhos pequenos, muitas, não dá para contar. E é nesse céu que Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, olha para o céu. O que você está vendo? Senhor, eu estou vendo bastante estrelas. Pois bem, dá uma contadinha aí para mim. Mas Senhor, dá uma contadinha aí. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.200. Ih, Senhor, pera um pouquinho, me perdi. Eu vou contar de novo. 1.000, 2.000, 3.000. Perdeu de novo. Meu Deus do céu, desculpa, tá difícil contar. Chega, Abraão. Você conseguiu contar? Você não vai conseguir contar nunca. Por quê? Assim vão ser a quantidade de filhos que eu vou dar para você. Você quer um, mas eu tenho sempre o maior para você. Os pensamentos de Deus são sempre maiores. Amém? Sempre maiores do que os nossos. Talvez você está pensando: será que Deus pode salvar meu marido? Será que Deus pode salvar os meus filhos? Deixa eu dizer para você: Deus não só pode salvar, como pode levantar como pastores dessa nação, como pode levantar como pastores dessa cidade, homens de Deus, mulheres de Deus. Mas pastor, os meus filhos estão nas drogas, os meus filhos não interessam onde eles estão. Deus é Deus de vida e vida nova. Deus é Deus de coisas grandes e grandiosas. Se existem pessoas que acreditam em Deus e estão alinhados com os pensamentos de Deus, não há impossível para essas pessoas. Deixa eu te contar. Lá no Rio de Janeiro, uma irmã, ela tinha um filho. O nome dele era Moisés. Moisés entrou para o mundo do crime ainda novo. Moisés gostava de roubar, de matar. Moisés tinha uma vida torta. E a mãe, aquela senhora do círculo de oração, aquela do manto. E ela orando para Deus salvar Moisés, para Deus salvar Moisés. E Moisés, quanto mais se enterrava no mundo do crime. E um dia, ela orava direto, de madrugada. Moisés está lá na criminalidade de madrugada e ela está orando: Senhor, salva Moisés. Senhor, guarda Moisés. E levava tiro, trocava tiro com polícias e nada acontecia com Moisés. E Moisés chegava em casa sorridente, porque encheram de tiro e não pegava, porque a mãe estava de joelhos orando: Senhor, guarda Moisés, guarda Moisés. Mas um dia, Deus usou uma senhora já bem velhinha, mas bem velhinha, e foi até a mãe de Moisés e disse assim: eis aí minha serva, a partir de hoje não quero que você ore mais pelo Moisés, coloque ele na minha mão que o meu tempo está chegando para a vida de Moisés. Ela parou de orar
E agora Moisés chegava de madrugada, tiro em cima dele, chegava ferido em casa e a mãe estava roncando. E ele um dia incomodado disse: mãe, a senhora parou de orar? O seu Deus faliu, a sua fé faliu. A senhora não ora mais por mim, mãe? Quase me mataram. Deus disse que você está na mão dele agora, Moisés. Você está nas mãos de Deus. Mas mãe, eles vão me matar, não me interessa o que vão fazer contigo. O meu Deus disse que você está na mão dele. Eu parei de orar. E Moisés chegava, estava a mãe dormindo. A mãe não queria saber mais de orar por ele. E um belo dia, olha o que aconteceu, um belo dia, 3 horas da manhã, o telefone daquela mãe toca. E era alguém avisando: ô dona fulana, a senhora é mãe de fulano de tal? Sou. Olha, o teu filho trocou tiros e está morto lá na rua tal. Ele está morto com 18 tiros. Aí ele disse: tudo bem. Foi para o quarto e disse: Deus, o Senhor disse que o Moisés estava nas tuas mãos. Moisés está nas tuas mãos, eu confio em ti. Ninguém apareceu lá, só tinha ela de parente. Levaram Moisés para o Rebecão, levaram ele para a geladeira. Passou o primeiro dia, passou o segundo. No terceiro dia, foram na casa dela e disseram: seu filho está morto, a senhora não vai reconhecer o corpo? Ela disse: meu filho não está morto. Está morto, a senhora está louca. Meu filho não está morto, porque o Deus que eu sirvo, ele disse que Moisés está na mão dele, e disse que vai fazer de Moisés um profeta para esta nação. Mas ele está morto. Não está morto, porque o Deus da vida disse que ele não está morto. Mas a senhora enlouqueceu. Chamaram 3 médicos e foram na casa dela e disseram: minha senhora, nós vamos ter que tirar Moisés de lá. Moisés não está morto. Moisés está morto, não está morto. E os médicos saíram, ela foi orar e Deus disse assim: agora você pode ir lá depois desses dias, porque Moisés já está vivo lá dentro da geladeira. E ela chega no hospital, no balcão, e diz assim: eu vim buscar meu filho. Como é que alguém vai no necrotério buscar um filho depois de quase 10 dias? E lá chega aquela mulher de fé, lá chega aquela mulher que acredita nos pensamentos de Deus, acredita que o que Deus fala acontece. Será que tem alguém aqui que crê no que Deus fala? Crê no Deus do impossível. Aleluia. E ela bate no balcão e diz: eu vim buscar meu filho. As moças que trabalhavam disseram: a senhora enlouqueceu, aqui não tem como buscar ninguém, está todo mundo morto. Não, o meu filho está vivo. Quem é o seu filho? Deixa eu ver a lista aqui. Moisés das quantas? Mas esse rapaz morreu tem quase 10 dias. Ele não está, nem mesmo que ele estivesse vivo ou em coma, o frio matou ele. Não, o meu filho está vivo, porque o meu Deus disse que ele está vivo. Aquelas moças chamam os médicos, e a mãe quer entrar para pegar Moisés, e o médico chega e diz assim: a senhora? Sou eu, sim, senhor. E agora eu vim para buscar o meu filho, porque o meu Deus disse que ele está vivo. Minha senhora, a senhora pirou. E vai lá e chama mais 2 médicos, tenta convencer ela. E ela diz: não, meu filho está vivo e eu vim buscar ele. E ninguém convencia ela que o filho estava morto. E o médico disse: então, para provar para ela, vamos levar ela lá na geladeira e mostrar o filho morto. E lá vai os 2 médicos, os 3 médicos atrás, à frente e ela atrás. E os médicos olhando para ela dizem assim: ficou doida, é maluca, está morto, o rapaz está morto, não tem como, é impossível, não tem como. E ela dizendo: meu filho está vivo, meu filho está vivo, meu filho está vivo. Deus prometeu, Deus falou. Eu estou pensando o que Deus pensa. Deus falou que ele vai fazer dele um profeta. E quando chegou lá perto da gaveta, o médico olhou para ela e disse assim: está preparada para ver seu filho igual a peneira? Ela disse: eu estou preparado para ver meu filho vivo dentro dessa gaveta. Ele disse: a senhora está pirada, a senhora está doida, a senhora está com febre. Ela disse: pode abrir que o meu filho está vivo. E o médico bota a mão: abre, não abre, abre, não abre. Ela disse: abre logo, abre, não abre, abre, não abre. Quando abriu, Moisés estava lá se mexendo vivo. E os médicos caíram de joelhos e reconheceram que o Deus daquela mulher era o Deus da Bíblia, o Deus que tem poder sobre a vida e tem poder sobre a morte. Todos os médicos e os enfermeiros daquele lugar, todos se converteram a Cristo. O que está faltando nos nossos dias é alinharmos os nossos pensamentos com o de Deus. Não interessa se o mundo tenta te amoldar, está morto. Ah, não, já era, tomou 18 tiros, não interessa. Se Deus falou, ele é poderoso para cumprir. E eu tive o privilégio, quando eu trabalhava lá na Aroeira, como auxiliar na Aroeira, Moisés foi lá pregar. Moisés foi lá pregar. E ele contou. Ele mostrou os jornais dele morto no meio da rua. E ele disse: para vocês verem que eu morri, e Jesus me ressuscitou por causa da fé da minha mãe. Ele disse assim: pastor, me dá licença. Ele tirou o paletó, abriu a camisa e mostrou as costas cheias de bala. Cheia de bala. E Moisés vivo pregando o evangelho, dizendo: olha, já rodei os 4 cantos deste país e estou indo para o exterior agora. O que Deus prometeu para minha mãezinha, ele cumpriu, porque Deus é Deus de promessa. Será que tem alguém que acredita nesse Deus aqui? Será que tem alguém que acredita que Deus é poderoso?
O diabo tenta te amoldar a este mundo. O diabo vem com pressão sobre você, dizendo: não vai acontecer, isso não pode. Escute bem, o que Deus prometeu, Ele cumpre. O que Deus prometeu, passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Sacode alguém aí e diga assim: passa o céu e a terra, mas a palavra não passa, não passa. Alinhe a sua vida com a palavra, porque Deus é o Deus da palavra, e a palavra dele são os seus pensamentos. Escute bem aqui. Eu não sei o que você está passando com seu filho, com a sua filha. Eu não sei o que está passando com seu marido. Eu só tenho uma coisa para te dizer: se você alinhar a tua vida, o teu pensamento ao de Deus, Satanás vai arrumar as trouxas essa noite. O diabo fez de tudo, os padrões do mundo, e médicos, e enfermeira, tentou fazer aquela mulher de Deus se amoldar ao padrão do mundo. Está morto, eu aceito. Não, porque a última palavra é Deus que dá. Esse é o problema das igrejas de hoje, dos crentes de hoje. Os crentes de hoje lê a Bíblia, mas não crê na Bíblia. Lê a Bíblia, mas não crê no Deus da Bíblia. Fala que confia no Deus da Bíblia, mas na hora que a coisa aperta, já pensou você no lugar dessa mulher? Já pensou? Estava arriscado se desviar, sim ou não? Deus deixou meu filho morrer. Deus foi um vacilão. É assim ou não é, gente? Aprenda a confiar nas promessas de Deus. Alinhe seus pensamentos com os de Deus. Olhe bem, como é que eu vou alinhar, pastor? Escutem. Nós não podemos ceder para os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos tendem-se a se rebaixar às lutas e aos problemas. Mas escutem, nós temos que entender: quando nós alinharmos os nossos pensamentos com o de Deus, os nossos sentimentos seguirão nossos pensamentos. Quem está me entendendo? Um dos grandes homens de Deus que já pisou nessa terra também, que escreveu vários livros, eu já li bastante livros dele, inclusive um que se chama Curar Enfermos e Expulsar Demônios, T.L. Osborne, um dos grandes pregadores de cura divina desse século, que já partiu para o Senhor agora recentemente. Ele disse que a mulher dele simplesmente adquiriu um câncer, apareceu um câncer nela. E ele, aquele homem que ora, paralítico anda, cego enxerga, e o diabo se irmou de botar o câncer na esposa dele. Mas era Deus para provar, T.L. Osborne. Quando o médico detectou que a esposa dele estava com câncer, olhe para mim, quando o médico disse, ele não foi orar, ele não foi lá orar pela esposa para ser curado. Olha o que ele fez. Ele conta no livro que ele pegou a Bíblia, abriu Isaías 53, botou no chão, meteu a cara dentro da Bíblia e começou a ler Isaías 53, dizendo: verdadeiramente Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades levou sobre si. E ele começou a ler e dizer: Senhor, o Senhor disse, Senhor, o Senhor disse, Senhor, o Senhor disse, o Senhor disse que já levou as nossas doenças, o Senhor falou, o Senhor disse, e o meu pensamento está alinhado com o seu. E passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas, está lá T.L. Osborne no chão, orando e falando para Deus: está escrito, é o teu pensamento, é a tua palavra, o meu pensamento está aqui. A minha esposa não tem câncer, a tua palavra diz que ela não tem. Depois de 4 horas de oração, Deus disse assim para ele: T.L. Osborne, pode levantar, porque a minha palavra acabou de curar a sua esposa, porque a minha palavra não volta vazia, ela foi curada, porque Deus é fiel no que Ele promete. E quando nós alinhamos os nossos pensamentos com o de Deus, qualquer situação que aconteça na sua vida, você recorre ao pensamento de Deus. Vamos ver o que é que Deus pensa sobre isso. Você está passando uma crise financeira, você vai para a Bíblia e vê o que é que Deus pensa sobre a sua vida financeira. E você começa a declarar o que Deus disse, começa a praticar o que Deus disse, e o que Deus disse vai vir para a sua vida e vai mudar a situação da sua vida, porque você alinhou o teu pensamento com o pensamento de Deus. Quando você estiver passando uma crise no casamento e for para a palavra de Deus e descobrir o que está escrito sobre aquele assunto, sobre o assunto do casamento, do casal, e você pega a sua Bíblia, começa a ler aquele texto e começa a declarar, alinhar teu pensamento com o de Deus, aquela situação vai acabar, porque a palavra de Deus vai trazer o resultado. Isso que nós precisamos fazer, alinhar o pensamento, não se moldar ao mundo. Ah, tá com câncer, já era, tá morto, câncer tá matando. Ah, tá na miséria, já era. Ah, tá em crise, tá, as portas estão fechadas, não tem emprego para ninguém. Você está se moldando a esse padrão do mundo. Deus está dizendo: não se amolde ao padrão deste mundo, renova os seus pensamentos, se alinha nos pensamentos de Deus. Não há impossíveis para Deus, não há dificuldades para Deus, quando você alinha o seu pensamento ao pensamento de Deus. Tudo que o diabo quer é que você se alinhe ao padrão deste mundo, ao invés de se alinhar ao padrão de Deus. Por isso muitos estão passando crises, dificuldades, porque não se alinham à palavra de Deus. E o mais lindo, para mim terminar, como se não bastasse Deus deixar escrito os pensamentos dele,
Ele resolveu, disse assim: quer saber? Até agora eu só expus os meus pensamentos, agora eu vou colocar em prática os meus pensamentos. Jesus veio à terra, e Jesus na terra, ele era o quê? Era a vontade de Deus na prática. Tudo que Jesus fazia era a vontade de Deus na prática. Era o pensamento de Deus na prática. Quem está me entendendo, diga amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Vamos ler um texto e já eu termino. Mateus, aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 23. Diz assim, versículo 23 do capítulo 4 de Mateus: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Jesus percorria as sinagogas da Galileia, pregando o evangelho, curando todas as enfermidades e todos os males que estavam no povo. Isso aqui é o pensamento de Deus. Quando Jesus fazia isso, Jesus estava dizendo: olha, o meu Pai não quer que ninguém sofra. O meu Pai me mandou aqui para mostrar o seu pensamento. E Jesus então curava, Jesus libertava, Jesus pagava a dívida, pagou a dívida de Pedro, tirando dinheiro da boca do peixe. Jesus fez coisas tremendas, como no Velho Testamento, como no Novo, mostrando a vontade de Deus ali na sua inteireza, podemos dizer assim. Então deixa eu te dizer para mim terminar. A pergunta é: como Deus pensa? Como estou pensando dia a dia? Qual o pensamento que tem ocupado a minha mente dia a dia? Tem semelhança com o pensamento de Deus? Será que quando você pensa em derrota, está alinhado com o pensamento de Deus? Deus pensa em derrota? Aonde está escrito na Bíblia Deus dizendo: vamos tentar lutar que talvez a gente consiga? Deus diz assim: pode lutar porque eu já dei a vitória nas suas mãos. Aonde está escrito na Bíblia que Deus disse para o doente: vai, faça uma meia dúzia de fisioterapia, toma alguns remédios medicinais e tudo vai dar certo? Os pensamentos de Deus são esses, sempre esses: curando os aflitos, libertando e fazendo a grande obra de Deus. Uma coisa eu tenho certeza, que as nossas ações e atitudes e a nossa vida revela claramente o que eu tenho ocupado os meus pensamentos diariamente. Vocês estão ouvindo? A sua vida, a sua forma de viver, suas ações, suas atitudes revelam claramente o que tem ocupado a sua mente todos os dias. Se você tem tido só sentimentos de fracasso, é porque você tem ocupado a sua mente pensando em fracassos. Aleluia. Fechando. O estilo de Deus pensar é superior totalmente ao estilo carnal de pensar do homem. Isso é que é preciso. E como se não bastasse, Deus usou o apóstolo Paulo e disse que nós temos a mente de Cristo. Vocês pararam para pensar isso? Ter a mente de Cristo? Imagina o que a cabeça de Jesus pensa. Está dizendo que eu tenho a mente dele. Quer dizer, eu penso o que Jesus pensa. Ora, se eu penso o que Jesus pensa, eu vou falar o que Jesus fala. E se eu penso o que Jesus pensa e falo o que Jesus fala, eu vou viver o que Jesus viveu. Vida de poder e milagres. Todo dia coisas